estúdios da TV Graça Internacional, aqui estão as palavras inefáveis de Deus. O Evangelho da Graça, nos lábios de Jesus Cristo, homem. Abba, Pai. O Evangelho é o que revela quem você é. Você sabe por que você está aqui? Porque o Evangelho revelou quem você é e você sabe que é um escolhido. A palavra não trabalha com o fato de você gostar de mim e eu gostar de você. Não, o que está no meio, o que está em jogo aqui é a verdade bíblica. Por exemplo, a imprensa me perguntou: como você tem certeza de que eles continuarão com você em todo o mundo e que estão com você? Porque você não dá uma carta de adesão. Não há como convencê-lo psicologicamente. Eu disse a eles: bem, é aí que está o nosso poder. Porque nosso poder não é por convencimento da sabedoria humana. O poder deste ministério está onde está o poder, que está na verdade do Evangelho. E é isso que te amarra aqui. A você não te importa se eu fiz certo ou disse certo. O que te mantém firme é um conhecimento que está estabelecido e escrito. E assim deve ser. Porque senão, imagine, você falha, porque não terá firmeza. Na verdade, o que lhe dá poder, o que dá força à âncora, para que o barco se mantenha seguro e bem ancorado. E mesmo que esteja ventando, o barco está ancorado. É por isso que Paulo diz que o Evangelho é uma âncora firme para as nossas emoções, para a nossa alma. É a única maneira que Paulo usa a palavra alma, porque você sabe que depois da cruz o termo alma acabou. Agora é espírito vivificante. Às vezes eu escuto, esta manhã eu estava ouvindo um programa de um pastor evangélico muito inteligente. Uau, que inteligente era! E havia um sacerdote bastante inteligente. Este pastor tinha mais conhecimento que o sacerdote. E também escutei um pastor bem preparado. Então ele falava de espírito, alma e corpo. E estava falando da Trindade. E eu me perguntava, eu dizia: veja como ele é sábio, porque essas pessoas estudam e se preparam bem. E como é que ele não sabe que o termo Trindade terminou há 2000 anos atrás? E apresentava isso como atualizado. E quando falou de alma, falou de forma atual, quando o termo alma ficou há 2000 anos atrás, porque o homem era uma alma vivente até que houve a ressurreição dos mortos. Na ressurreição surgiu o termo espírito vivificante, não alma. Não se pode falar de alma neste reino. Você está nesse púlpito, você fala da alma e a congregação te mata em 1 segundo e não pode subir mais. Vamos procurar em Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Veja o que diz: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. O que diz? Você sabe o que o sistema pensa? Eles dizem que se você cair da graça, perde a salvação. Mas aqui não fala que você perde a salvação. Aqui o que diz é que você se desliga da graça por guardar a lei. Perceba que na ressurreição, o que fez Jesus Cristo com a lei, busque, por causa do nosso público, o que aconteceu com a lei. Romanos capítulo 10, versículo 4. Veja o que diz. Romanos capítulo 10, versículo 4. O que significa o fim? Você já assistiu a um filme que quando aparece o fim você diz: ah, se o final foi bom, você se sente bem. Se o final foi ruim, mas por que terminaram o filme assim? Pois quando diz que o fim da lei é Cristo, está te fazendo entender que você não pode viver pela lei de Moisés. Isso está claro? Então, quando Paulo diz que os que se justificam pela lei caíram da graça,
o que ele quer dizer? Como você vai se justificar com algo que Cristo já pôs fim? Se Cristo pôs fim à lei, então os que se justificam pela lei, o que acontece? Caíram da graça. Vamos outra vez a Gálatas capítulo 5, versículo 4. Porque esses versículos são para você escrever em um bloquinho. E guarde-os, pois este é o seu material de estudo. Lembre-se que este é um centro educativo. Isto não é uma igreja qualquer. Esta é a igreja de Jesus Cristo, onde você vem para aprender, para que o que você aprenda fique, você memorize, para que não demore muito para ouvi-lo. Existe um versículo que o apóstolo Paulo diz que a apostasia está chegando, quando você demora para ouvir, quando não registra bem. Separados estais de Cristo. O que significa separar? Se desligar, certo? Separar. Então não é que você perde a salvação, pois a salvação é um ato que aconteceu em seu espírito antes da fundação do mundo, antes de você nascer. O que está tentando dizer é que Cristo em você funciona com a graça. Mas se você se justifica por obras e teus esforços pessoais, pensando que isso é algo que vem de você mesmo, como de seus esforços, de sua fortaleza ou da sua autossuficiência, assim a graça não te ajuda. Então você é um crente separado, como um galho separado da árvore. Isso eventualmente o que acontece com ele? Ele seca. Dura um tempinho assim verdinho, você pode amarrar e tentar consertar, mas a seiva não passa. Você perde e vai perdendo a vida. Então fica só o esqueleto. Assim é que estão os crentes hoje. Você vê toda essa gente que nos critica? Estão grudados com cola. Mas não têm vida e eles não sabem o que estão falando. Me incomoda falar assim porque há pessoas que dizem: você acredita que é o único que tem a verdade? Não é que eu me ache. Não é assim, não é que eu me ache, é que é uma questão de... Se é a verdade, é a verdade. A verdade não tem meio termo, a verdade tem extremos. Eu sou um extremista em tudo. Agora veja o que está escrito no versículo 2. Gálatas 5, 2. Estamos lendo como judeus de trás para frente. Vamos ler como eles, do jeito que eles fazem. Eis aqui. Aqui vem Paulo com sua autoridade. Pedro não pode falar assim. Ninguém pode falar assim. Ele diz: eis aqui, eu, Paulo, que praticava a circuncisão melhor que ninguém. Eu, Paulo. Eu digo que se vocês se circuncidarem, de nada adianta, não é? O ministério crescendo em graça enfrenta um fenômeno mundial de ignorância, onde eles não sabem para onde vão. Eles não entendem. Ou seja, eles não entendem que para se chamar cristão é preciso ter uma doutrina. Então, se você não tem essa doutrina, não pode se chamar cristão. Você deveria se chamar de outra coisa. Mas não cristão, porque cristão é um que honra o sacrifício de Jesus Cristo e acredita que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. Não é verdade? Pois então você precisa ter convicções e uma doutrina para poder dizer: olha, eu sou cristão. Mas você não pode me dizer: eu sou cristão e acredito em Moisés e pratico a lei. Não, porque você está separado. Eu sou cristão, mas é necessário se circuncidar porque o Velho Testamento, a palavra de Deus diz. Esse é o problema. A palavra de Deus diz que Jesus foi circuncidado no 8º dia. E é verdade, quando era bebê, Maria o levou ao templo e fez a circuncisão. Não no 6º dia, não no 7º dia, que é símbolo de perfeição. Mas no 8º dia, símbolo de que faltava algo. Número 8. Não vá jogar. E se você for jogar, jogue com o 678. 6 é o número do homem, hello, que é o meu nome.
6. Quantos também têm esse nome? Esse é um númerozinho, olhe. Esta semana, um motorista parou e me disse: Ei, faz tempo que estou olhando o seu carro. Por que você tem esses números aí? E eu disse: bem, porque eu celebro a destruição do diabo, ou seja, o diabo foi destruído. Isso é outro detalhe. Não diga que é só um número de prosperidade. Bom, eu creio que o diabo foi destruído. E então, quando Cristo morreu, não só destruiu o diabo, mas tirou o pecado do meio. Esse é o segundo 6. E o terceiro 6 é que venceu a morte, e ao vencer a morte, veja, removeu o diabo, removeu o pecado, removeu a morte, nos deu imortalidade e nos fez prósperos com isso. Ei, o homem ficou olhando assim. Então isso é o que significa? Ou seja, isso não é do diabo. Acabei de te dizer que significa a destruição do diabo. Por isso eu me atrevo a usar esses números, porque eu creio que o diabo foi destruído. Não que isso represente o diabo. Isso representa sim em sua morte. Em sua destruição isso o representa. Paulo diz a multiforme graça de Deus, a multiforme sabedoria de Deus. Existem muitas maneiras de ensinar a graça. Então, quando uma pessoa está violando esses dois princípios, circuncisão e lei, e nós entendemos por causa dos escritos que existem nos chamados grupos cristãos, entendemos que eles violam um desses dois princípios. Por exemplo, um evangélico não se circuncida religiosamente, mas ele guarda a lei. Agora, um judeu cristão se circuncida e guarda a lei. Cumpre os dois. Agora, essas pessoas se vangloriam do poder de Deus quando eles celebram seus serviços, seus cultos. Eles, quando oram, clamam pelo poder do Espírito Santo. Dizem: Senhor, manifesta teu poder. E há sinais de que se manifesta um poder. Mas é um poder enganoso. E esse eu não quero. Você não quer isso também. Mas é bom porque te deixa arrepiado. Às vezes te cura, pode curar você. Agora, se você se cura por esse poder, fica escravo desse poder. Porque você tem que segui-lo, imagine. Tem que usá-lo. Você deve segui-lo. Com razão, Cristo curou 10 e apenas um voltou, mas os outros 9 disseram: muchacho. Logo ressuscita, e isso não significa nada. Então, isso significa que os cristãos de hoje, que se dizem cristãos que não são, eles estão ausentes do serviço dos anjos. Porque eu não. A esses cristãos que estão por aí, eu desejo que fechem as igrejas. Eu não me atrevo a ajudá-los. Se eu sei que uma igreja lá fora precisa de dinheiro para se manter de pé, eu não dou nenhum centavo. Ao contrário, eu peço aos meus anjos que terminem de fechar. Ah, mas veja, é que o pastor vive dessa igreja, então que procure um emprego e faça outra coisa. Mas desde que parem de ensinar o que ensinam, eu gostaria que todas as igrejas fechassem. Eu queria que fossem verdadeiras, porque estamos aqui pela verdade. Portanto, estou a favor de que se fechem todas as catedrais do mundo. Sou a favor de que se fechem todos os concílios evangélicos protestantes. Sou a favor de que os mormons fechem suas portas e que os testemunhas de Jeová façam o mesmo. Ou seja, eu sou um desastre para eles. Os seminários de hoje baseiam-se na santa doutrina dos santos apóstolos. Quem está me dizendo isso? Que se os santos apóstolos estão envolvidos ali, há circuncisão ali. E aí a lei. E então, se há isso, há verdade? Não há verdade.
porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, eu não sei mais como explicar essa situação. Eu não sei por onde explicar. Valeria a pena ler um verso que já lemos bastante aqui e que não nos cansaremos, que seria Hebreus capítulo 6, versículo 1. Que depois que Cristo ressuscitou, o conselho dos apóstolos foi: por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até um caminho melhor, não lançando de novo o velho, que é fundamento do arrependimento de obras mortas, porque já ao remover o pecado, se você se arrepende, ninguém recebe esse arrependimento. Você diz: Senhor, perdoa-me. E Deus diz: que ruído. Ou se você entrar em um confessionário e disser: Pai, me perdoe. Você diz: Pai, mas ninguém ouviu, porque isso ficou no confessionário católico, porque é um fundamento de arrependimento de obras mortas. Então o que você está fazendo dizendo a um padre: Pai, eu pequei? Você está contando ao padre? E o padre, para quem ele conta isso? Então, fundamento de arrependimento de obras mortas. Estamos vendo isso mundialmente. Essas catedrais continuam usando essas caixinhas para que se confessem. E o que faz o Papa? De que figura estamos falando? Por que ainda é aceito na mente de um presidente? Um homem que deveria ter meio cérebro e um pouquinho de inteligência? Com a Bíblia escrita em espanhol. E todos esses povos ficam prestando atenção. Então, quando aparece uma voz clara, com um som de uma trombeta clara como a nossa, não sabem discernir? Estamos falando de uma situação muito séria. É algo sério que estamos tratando. É algo para se preocupar com o que estamos lidando nesta sociedade. É por isso que não posso parar a luta nem tiro a luva de cima deles. Tenho que continuar com calma e estou numa fase de silêncio neste momento, o que é doloroso estar assim, porque não posso fazer muito, tenho que ficar parado. Isso me ocorreu no início deste ministério, passei 2 anos em Miami sem poder fazer nada. Isto não começou assim, não. É só ir para Miami e resolver. Não. Eu estava procurando diretrizes. Como vou fazer isso? Porque esta é a primeira igreja desse tipo. E então, como eu conhecia o outro, havia o perigo de que em minha mente se manifestasse o velho fermento. Quando a carne se envolve, aí é que está o problema. É que você é espírito e é carne. E então, sua carne sempre quer participar. Você não vê que ela vive com você? Ela vive com você e quer participar. Veja, tem suas opiniões, tem seus planos, tem seu próprio tempo. Não é o tempo do Espírito, é o tempo. É por isso que Jesus disse uma vez: o Espírito é quem dá vida a quê? E a carne. Você sabe que esta semana eu estava escrevendo esse versículo e escrevi de cabeça: a carne para nada aproveita, o Espírito é o que dá vida. Veja como diz. Agora a palavra Espírito. Provavelmente o teólogo que me ouve dirá que ele não sabe que Espírito é Espírito, seja com E maiúsculo ou com E minúsculo. O que me importa o que o teólogo diz? Eu sei do que Jesus está falando aqui. Olha o que está dizendo. Veja, o Espírito, ou seja, o teu Espírito, não o Espírito Santo, nem o Espírito de Deus. Embora seja o Espírito de Deus, pois seu Espírito foi feito pelo Espírito de Deus. É como se seu filho é parte de você.
Isso se trata de você, não com seu filho. Mas chega um momento que ele diz, não estou falando com o pai, estou falando com o filho. Então ele tem sua própria identidade. Então quando diz aqui o espírito, é o que dá o quê? E a carne, o que diz? Então, o que está tentando dizer é que você tem um espírito que já vem com você assim, que em seu espírito há uma vida. Sua carne, olha, sua carne pode mudar, pode parar de beber, pode parar de fumar, pode parar de dançar, pode parar de se vestir assim ou daquela maneira. Sua carne pode fazer várias coisas. Bem, ele entra no departamento de fantasias e máscaras e faz qualquer coisa. Você pode sair vestido de lobo ou pode sair vestido de ovelha. Sua carne pode fazer 1000 maravilhas, mas se não houver vida em seu espírito, você não percebe que precisa satisfazê-lo? Seu espírito deve se satisfazer, deve estar cheio. E o seu espírito não deixará a sua carne quieta até que esteja satisfeito. Olha, quando eu era jovem eu era viciado em drogas, mas isso não me satisfazia. E um dia eu disse, quero sair dessa. Por quê? Porque meu espírito não concordava com o comportamento da minha carne. Eu falava para minha mãe, um dia eu vou mudar. E ela dizia, eu sei meu filho, mas quando? Um dia, mamãe, eu sei porque não gosto disso. Mas estou preso ao ambiente, às amizades ao redor. Há muitas coisas que influenciam sua carne, não é verdade? Mas então chegou um momento em que deixei essa conduta e então entrei em outra, no religioso. Eu me converti aos evangélicos. Ei, que ótima experiência! Olha, eu parei de fumar. Deixei de beber, tão bom que é tomar um bom gole, um bom vinho, tudo que você gosta, eu deixei tudo isso. E então eu me vestia de uma forma, não assistia a programas de televisão muito recentes. Bom, eu estava dentro de uma igreja o tempo todo. Olha, que tipo de mudança! E então eu me cansei disso também. Eu disse, isso é hipocrisia. Eu passava o tempo criticando todo mundo porque eu não fumava, não bebia, então me cansei disso. E então não tinha dinheiro. Trabalhava em uma fábrica ganhando uma porcaria e então meu espírito, que é o que a vida começou a exigir. E terminei trabalhando para a Metropolitan Life Insurance. Agora meu ego estava cheio, agora eu tinha grana. Andava em um carro novo, aparecia na televisão, o governador Francis Sargent de Boston me nomeou representante de todos os hispânicos. E isso me motivou, vendia apólices que só de chegar na casa já estavam assinando. Imagine, em menos de 6 meses eu era o terceiro melhor vendedor de 33 vendedores. Eu era o terceiro, um dos melhores. Em vendas milionárias, não em vendas de milhões de dólares, mas em prêmios. E isso significava dinheiro. Então, cerca de 1 ano e meio vivendo assim, meu espírito parecia dizer, isso não é coisa sua. Você gosta de outra coisa. E comecei a me cansar dessa vida, embora fosse boa já que tinha dinheiro. Bom, quando eu estava para sair, o gerente da Metropolitan Life me disse, eu tinha planos de abrir uma companhia de seguros de automóveis. Para os hispânicos que vêm aqui com você, seria meio a meio. Eu coloco o capital, mas preciso da sua imagem. Mas meu espírito é de um tipo que isso não me satisfazia. Então, tive o privilégio de trabalhar ajudando viciados em drogas, acolhendo-os em minha casa, enquanto procurava uma casa para eles. E então se encheu, tinha cerca de 45 viciados, sujos, limpos, negros, brancos, hispânicos, de toda a classe. E isso me preenchia, pois eu os ajudava com a palavra. E mais tarde eu me cansei disso também. Meu espírito dizia, está faltando algo. Então me tornei pastor de igreja. E não sabia onde estava me metendo. Trabalhar com pessoas, se você não conhece o evangelho da incircuncisão, as pessoas te matam. Por isso, esses pastores envelhecem em meses. Você não os viu? Você tem que até cantar para eles. Querido pastor, pobrezinho, ele já está morrendo.
E então depois meu espírito me exigia outra coisa. Seu espírito é exigente? Você está cansado de algo? Uns dizem não, outros sim. Então chegou o momento em que papai me tirou disso, porque meu espírito tinha um chamado, um desenvolvimento, que é o que vocês já conhecem. Significa que eu não poderia me conformar com mais nada além disso. Até que ele me tirou disso e me trouxe ao que verdadeiramente eu procurava. Por isso não me envolvo em nada que não seja isso. E assim você tem em teu espírito a vida. Você não vai dizer, Papai Deus, ajude-me. Ele vai responder, como ajuda-me, se a vida eu coloquei em seu espírito? Senhor, me abençoe, se você já está abençoado. Senhor, envie seu anjo. Aí sim. Aí você deve pedir ao anjo que te ajude, pois se descuidar de uma salvação tão grande. Diga, em meu espírito, existe vida. Estou completo. Não preciso de nada. Não preciso que ninguém tenha pena de mim, nem que sintam compaixão. Em meu espírito, há vida. Ei, você sabe a ajuda que recebeu neste momento? Você sabe que o mundo está gritando para que alguém lhe diga onde está o tesouro? Onde está a sua provisão? Sua provisão não está no homem. Ninguém pode te ajudar, nem a você, nem sua mãe, nem seu pai, nem suas conexões, nem seu amiguinho. Está no seu espírito. É aí que está a vida em você. Aí é onde está tudo o que você precisa. Com a mente, que é onde está a minha vida. Não está em Deus por ali. Não, isso está aqui. E a sua também está aí. Por isso, quando eu como, eu digo que isso não me fará mal. Quando eu bebo, digo isto não passa daqui. Tudo o que faço, coloco na minha mente e com a minha mente eu anulo tudo o que os cientistas dizem. Todos esses programas ruins acontecem aqui em Miami? Que esses alimentos fazem isso? Que se você tomar isso, você vai chegar nisso? Aí não está a vida, irmão. Isso tem certos princípios de cuidado e sabedoria em relação a experiências terrenas. Mas onde está o seu poder é dentro de você. E até que você não o traga à tona com sua boca. Até que você não exercite a mente, pare de olhar para o lado, não culpando ninguém, até que você aí comece a extrair o poder, comece a release. Aí eu digo que isto é assim, digo que estou abençoado. E isso começa a ser visto, muchacho, te rejuvenesce, cura tuas células, tira doenças, te levanta como uma águia. Então, quando Cristo ressuscitou, o que ele fez foi te ressuscitar junto com ele. O homem diz, não, se batize. Se batize, guarde a lei, circuncida seu menino, batize seu filho. E onde está o poder? Veja como Paulo disse, o que acontece é que Paulo parafraseava. Número 1, para esconder para esse tempo, porque era preciso esconder tudo, porque tudo tem um tempo. Porque quem ia pregar isso era o próprio Jesus Cristo. Ele não deixaria isso a um homem. Não, ele guardou isso para si mesmo. Ele disse, eu codifico tudo isso. Por isso Paulo disse uma vez, perto de você está a palavra, perto da sua boca e do seu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos.
que se você confessar com sua boca que Jesus se levantou dos mortos, você será salvo. Salvo de quê? Da vida diária, porque você foi salvo desde que Cristo executou o sacrifício. Então vou finalizar dizendo neste dia, e é por isso que estou aqui, porque queria compartilhar com vocês não apenas mais uma mensagem, mas pela necessidade que eu vejo que a amada seja bem edificada. Especialmente nestas últimas etapas ministeriais, que neste momento há uma destapada de olhos e você se surpreende com as coisas que acontecem, não é verdade? Como isso é possível? Por isso digo que nem tudo o que brilha é ouro. Nem tudo que brilha é ouro. Onde está o poder? Está em teu espírito. Aí há muito poder escondido. E aí há muita ajuda para você. A única coisa é que esta ajuda vem com o conhecimento e a pregação de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não prega, você lê e lê e lê e lê e lê. E não vai conseguir ver. Mas se Jesus Cristo te explica, se Jesus Cristo homem te explica, te dá vida. Em você existem alguns tipos de provisões internas. Há muita provisão dentro de você. E está dentro de você. E o único que pode retirar isso de dentro de você é você mesmo. Ninguém vai tirar por você. Não, é que na igreja não me ajudam. É que fulano não me ama ou fulano me enganou. Isso são só desculpas neste reino. O poder, diga, está em mim, está em meu espírito. Deus o colocou aí desde antes de eu nascer e o ativou. O poder de Deus, que é o evangelho da incircuncisão. Se eu conheço a incircuncisão, conheço o poder de Deus. E se conheço o poder de Deus, está na minha boca. E se eu confesso a palavra, ela se manifestará, como está escrito. Cri, e por isso falei. Esta é a palavra de fé que pregamos. Podemos ficar em pé e podemos dizer ao mundo através de nossas câmeras, onde nos veem já milhões de pessoas. Olha, que bom que não somos apenas este grupo. Que milagre a tecnologia nos deu, não é? Veja, nessa câmerazinha, agora mesmo estamos alcançando milhões de pessoas. E a esses milhões de pessoas, assim dissemos, não é verdade? Há algum tempo, a essas milhões de pessoas, estamos passando uma informação, dando a conhecer que no espírito deles, não é em Miami, nem é em Cuba, nem em Honduras, não é no ambiente onde está a vida. Ali não está o poder. O poder e a resposta às suas necessidades estão em você, em seu espírito, a vida. Aí é onde está o poder. Abba, Pai.